Vamos entender onde é que está o debate político e os desafios para o lado de Flávio Bolsonaro. Um deles é lidar com a relação que ele tem com o presidente Donald Trump. O Datafolha foi para a rua saber a opinião dos eleitores sobre como é que eles estavam vendo a classificação das organizações criminosas PCC e Comando Vermelho como terroristas pelo governo americano. Vamos dar uma olhada aqui no resultado. Você concorda com a classificação? Então, olha o resultado. Concordo totalmente, 45%, maioria. Concordo em parte, 14%. Então, os que concordam são 59% dos entrevistados. Não concorda nem discorda, 1%. Discorda em parte, 11%. Discorda totalmente, 22%. Não sabe, 7%. Num outro recorte, os eleitores foram perguntados se eles acreditam que o senador Flávio Bolsonaro teve influência nessa decisão dos Estados Unidos, que aconteceu dias depois dele ter estado com Donald Trump lá na Casa Branca, lá no Salão Oval. Ó, para 54% teve influência sim. 30% disseram que não teve influência e 16% não sabem. A pesquisa Datafolha ouviu 2.004 eleitores entre os dias 17 e 18 de junho, com margem de erro de 2 pontos percentuais para mais ou para menos, nível de confiança de 95%. Esse levantamento foi feito com recursos próprios do Instituto e está registrado no Tribunal Superior Eleitoral. Eu volto aqui com o Pedro e Juliana. Pedro, eu começo te perguntando assim, isso é bom ou é ruim para Flávio Bolsonaro? Porque se tem a decisão que tem o apoio sobre a questão das organizações criminosas, até pela sensação e o fato da segurança pública estar no topo das preocupações dos brasileiros, tem o tarifaço. Tarifaço é um fardo que o Flávio Bolsonaro vai ter que carregar até o final da eleição. E a campanha dele sabe disso. O PT, inclusive, faz muitas pesquisas internas, qualitativas, o PL também, para medir o quanto que isso pode desgastar o Flávio, está guardando munição para o período eleitoral, para o horário da televisão. E o Flávio, então, já vem tentando diversas formas diferentes criar algum tipo de vacina ou de blindagem. O primeiro movimento não colou muito, quando ele disse que pediria ao Departamento de Estado norte-americano para rever a decisão das tarifas. Chegou a enviar uma carta para o governo norte-americano. Uma carta que ninguém sabe se foi recebida ou não, não teve resposta, mas ele marcou posição, gravou um vídeo nas redes sociais dizendo que faria isso. Não foi suficiente, porque as pesquisas ainda mostram que a tarifa é algo que causa desgaste. E nesse ponto, Eduardo Bolsonaro não colabora, porque continua esticando a corda nos Estados Unidos, continua criando problemas para a comunicação aqui do Brasil resolver. E aí agora, então, ele deu um passo adiante hoje e mandou uma carta oficialmente para os Estados Unidos pedindo para se inscrever na audiência pública que vai tratar do tema das tarifas para defender o Brasil. Mandou um ofício do Senado norte-americano escrito em inglês, divulgado devidamente para os jornalistas que acompanham a campanha do Flávio e depois, obviamente, divulgou isso nas redes sociais com um vídeo no qual ele disse, abre aspas, vou defender os interesses do povo brasileiro e fazer a minha parte, já que o Lula não move uma palha, fecha aspas. Então, não só ele quer tentar se desvencilhar ou pelo menos reduzir danos em relação a essa questão das tarifas, que o presidente Lula já explora e vai explorar ainda mais, como de alguma maneira tenta empurrar para o presidente a culpa das tarifas. Não vai ser uma tarefa fácil, vai ser um contorcionismo de comunicação. Contorcionismo total, porque o print de Eduardo Bolsonaro defendendo as tarifas é eterno. Juliana, como é que ele separa o joio do trigo? Difícil, né? Porque essa pesquisa está mostrando, e a gente já trouxe aqui um levantamento interno dos dois partidos sobre os problemas que o eleitor coloca no mesmo pacote, no mesmo bolo, tanto o tarifaço quanto a questão do PCC e do Comando Vermelho. E separar isso na cabeça do eleitor não é uma tarefa fácil. Quando o Flávio Bolsonaro, o entendimento, inclusive, de alguns integrantes do PT é esse, vai até os Estados Unidos para essa estratégia, pode fazer diferença ou pode ser uma comunicação que surta efeito com a própria base bolsonarista. Mas, de novo, a gente vai bater sempre nessa tecla aqui. O que a gente está falando que faz diferença na eleição de 2026
polarizada é o voto do indeciso, de quem está observando o cenário para entender exatamente para onde vão as culpas, né? Quem é o responsável por cada questão. E na cabeça desse eleitor indeciso, as pesquisas internas dos dois partidos, elas mostram que sim, eles até entendem que PCC Comando Vermelho precisa ter uma ação maior, né? E aí colocam na conta do governo Lula uma falta de iniciativa para o controle das facções, mas são contra a interferência dos Estados Unidos nos assuntos aqui do Brasil. E no tarifaço ficou o entendimento, e isso não vem só de Flávio Bolsonaro, mas lá de Eduardo Bolsonaro, de que houve uma atuação de alguma forma para atitudes ou medidas contra o Brasil, e o tarifaço está nesse pacote. Então, separar desse bolo, o que é a iniciativa de buscar ações contra a PCC Comando Vermelho e tarifaço, é muito difícil. Talvez seja uma oportunidade, né? Faça parte de uma estratégia de campanha, mas pensando nesse eleitorado que não tem uma visão formada sobre que número apertar ali na urna em outubro, para essa pessoa é muito difícil fazer essa diferenciação e talvez só essa ida aos Estados Unidos ou o envio dessa carta não faça tanta diferença.